Hoje, então, vamos fazer as correções da página 242 a 246 e também da 250 a 253. Exercício 1. Leia essa história em quadrinhos. Vamos ao cinema? Entrou um filme de terror. Vamos! Eu adoro filme de terror. Eu também. 3 meias. Socorro, que medo! Gente, o filme ainda nem começou. Vou ficar 1 mês sem dormir. Eu, 1 ano. Vou comprar pipoca. Uma pipoca média. Já vai. Ah! Ha, ha, ha. O que vai fazer comigo? Sei lá. Amanhã eu penso. Agora deu sono. E aí, um ponto de interrogação quando a mãe entra no quarto da menina. A finalidade dessa história em quadrinhos é divertir o leitor. Ela é quase que uma piadinha. No exercício 2, leia o quadro e complete a última coluna adequadamente. Lembre-se de que a pontuação indica para o leitor a intenção de quem escreve. Então vamos lá. Não é para desenhar o ponto. Eu quero que escreva qual é o nome do ponto ali no espaço da pontuação. Então, no primeiro, que tem a intenção de interrogar, perguntar alguma coisa a respeito de alguém, de algo ou de alguém. Vai escrever então lá no quadrinho da pontuação, ponto de interrogação. Quem colocou o desenhinho pode apagar e escrever. Na segunda intenção, informar ou declarar alguma coisa a respeito de algo ou alguém. Então, nós temos ali quando usamos, um exemplo, podemos ver novos filmes e achei todos legais. Não é preciso ter medo e minha amiga não teve medo de filme. Nas duas, nós usamos o ponto final. A intenção de expressar sentimento ou opinião diante de um fato. Então, são frases exclamativas, nós usamos ponto de exclamação. Dar uma ordem, um conselho, fazer um pedido ou indicar proibição. São as frases imperativas. Então, nós usamos ou o ponto final ou o ponto de exclamação. Tá? Na página 244, exercício 1. Leia as alternativas e marque com o X aquelas que forem frases. Nós temos aqui socorro, que medo, aqui poder nunca, vou ficar 1 mês viajando, eu, 1 ano não, faça 6 janela. Então, o que é frase? É um conjunto de palavras que tem que ter sentido. Tem que ter um começo e um fim, tem que ter uma pontuação. Então, aqui a gente já vê 3 que não são frase, porque elas estão desorganizadas, não fazem sentido, certo? Nem sempre na frase vai precisar ter verbo, né? A frase pode ser apenas uma palavra, que é o caso de socorro. É uma frase. Você fala socorro, todo mundo entende, ela tem significado, tem pontuação, então é uma frase. Que medo? Também é uma frase. Vou ficar 1 mês viajando, também é uma frase, porque elas têm sentido completo, tá? Então, as alternativas que você marcou constituem frases porque têm sentido completo. No 2, agora marque com um X a intenção de cada frase. Vou comprar pipoca. A intenção é de declarar alguma coisa. Então, declarar algo. Na B, que medo. Você está expressando um sentimento de medo. Então, é expressar um sentimento. O que você vai fazer comigo? Você está perguntando. Então, ela tem a intenção de perguntar, tá? No conclua. De acordo com a intenção que temos ao escrever uma frase, utilizamos uma determinada pontuação. Por que nós usamos essa pontuação? Porque quando nós falamos, a gente dá uma entonação para aquela frase e as pessoas conseguem entender através do nosso tom, do tom da nossa voz, o que a gente quis dizer.
Quando a gente escreve, é diferente. Então, a gente precisa usar a pontuação para dar essa entonação na escrita. Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu vou usar então a interrogação, porque aí a pessoa vai entender que ali é uma pergunta. Quando eu quero expressar algum sentimento, espanto, alegria, eu uso o ponto de exclamação, e aí na hora de escrever eu tenho que colocar esse ponto de exclamação. Na hora que a gente fala, a gente não completa a frase, por exemplo, você vai ao cinema? Ponto de interrogação, viu? Para você entender que é uma pergunta. A gente não faz isso, mas só no tom da nossa voz, a maneira como a gente fala, a pessoa já entende, tá? Na escrita, como é diferente, precisa colocar então a pontuação. Exercício 3 da página 245. Leia estas frases em voz alta. Você tem medo de filmes de terror? Você tem medo de filmes de terror. Você tem medo de filmes de terror. Marque com um X as alternativas corretas. Então, cada uma tem uma pontuação diferente. Quando eu li em tons diferentes. Elas foram escritas com as mesmas palavras, mas o que as torna diferentes entre si é a intenção, marcada pela pontuação. Ou seja, o que vai dar sentido à frase é a intenção dela, e essa intenção ela é marcada pela pontuação. Na letra B, quais foram os pontos usados nessas frases? Então, usamos ponto de interrogação, ponto final e ponto de exclamação. Exercício 4. Pinte os pontos usados nas frases e ligue as colunas entre si. Então, pintado os pontos, certo? Eu coloquei ali de vermelhinho. Agora vamos ligar. O ano terminou. Estou declarando. Então, é uma declarativa. Então, vai ligar. O ano terminou com declarar e declarativa. Vocês acabaram? Então, indica perguntar, é uma frase interrogativa. Férias expressa um sentimento, sentimento de alegria. É uma frase exclamativa. No 5, marque com X os itens que expressam o que as frases indicam. Entre depressa, indica uma ordem. Por favor, entre, indica um pedido. É melhor se agasalhar, é um conselho. Essas frases que indicam conselho, pedido ou ordem são as frases imperativas. Exercício 6, da página 246. Classifique as frases segundo a intenção que elas expressam. Vejam as possibilidades no quadro. Então, nós vamos usar somente o que está aí no quadro, tá? Na letra A, sentirei saudades do quinto ano? Está perguntando, então é uma frase interrogativa. Na letra B, os alunos novos contam com a compreensão dos professores. Eu estou afirmando, então ela é uma declarativa afirmativa. A letra C, não precisamos ter medo do que é novo. Sempre que tiver ali o uso da palavra não, é uma frase negativa. Então, nós estamos declarando negativamente que não precisamos ter medo do que é novo. Então, ela é uma declarativa negativa. Fique tranquila, seja otimista em relação ao futuro. É uma frase imperativa. Eu estou te dando um conselho. Letra E. O quinto ano foi uma etapa importante na minha vida. É uma frase exclamativa, tá? Tá indicando, vamos dizer assim, uma alegria, uma satisfação em relação ao quinto ano. Exercício 7. Pontue as frases de acordo com a intenção que você quiser expressar em cada uma delas. Depois, escreva qual foi a sua intenção. Expressar alegria, dar uma ordem, fazer uma pergunta, entre outras. Aqui eu vou colocar são sugestões de respostas, tá? Vocês poderiam colocar outras respostas.
Então, no meu exemplo, eu coloquei: mudar de escola pode ser muito bom. Pus o ponto de exclamação que expressa alegria. Poderia ser assim: mudar de escola pode ser muito bom? Pode ser uma pergunta. Ou eu posso simplesmente afirmar: mudar de escola pode ser muito bom. Então aí vai de vocês, desde que tenha coerência com a pontuação que vocês colocaram, com aquilo que ela tem a intenção de expressar, tá? Eu gostei de ter feito novos amigos. Eu usei ponto final e eu fiz uma afirmação. Você conhece alguém da minha turma? Uma pergunta. Então, coloquei o ponto de interrogação para fazer uma pergunta. Na letra D, não chegue atrasado. Ponto de exclamação. Tive a intenção de dar uma ordem, tá? A imperativa ela também pode ser negativa. Agora vamos lá para a página 250. Nós temos ali um texto sobre os hieróglifos, né, que são o nome dos caracteres da escrita usada pelos antigos egípcios e que representavam ideias, palavras ou letras pela imitação do objeto, da planta, do animal, etc. A finalidade desse texto é narrar uma história do Egito Antigo. Então, está narrando uma história que aconteceu lá no Egito Antigo. Página 251. Releia as frases e observe o emprego da vírgula em cada uma delas. Faraós, pirâmides, desertos e hieróglifos. Nessa frase, as vírgulas separam uma enumeração de palavras, ou seja, eu tenho várias palavras que para eu separá-las, eu usei então a vírgula. Um exemplo que pode acontecer fui ao mercado e comprei maçã, banana, melancia, arroz, feijão, ovos. Então, tudo isso separadinho por vírgula. A outra frase. No Egito Antigo, Mate era uma deusa. Nessa frase, a vírgula separa do restante da frase uma locução adverbial, ou seja, alguma coisa que eles acharam importante, né, para informar qual era, nesse caso, qual era o local, né, qual era a época do restante da oração. Frase C. A pena de Mate era algo que os vivos não viam, mas acreditavam nela. Nessa frase, a vírgula separa a palavra mas da parte inicial da frase. Então, sempre que a gente tiver um mas, que vai indicar uma contradição, o contrário do que a gente disse na primeira frase, antes do mas a gente usa a vírgula. Na página 252, leia o trecho e observe os sinais de pontuação destacados. Então, nós temos ali, além de suas histórias e lendas, vírgula, o Egito é admirado por suas pirâmides, que são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As outras 6 são, 2 pontos, os jardins suspensos da Babilônia, vírgula, o Colosso de Rhodes, vírgula, a estátua de Zeus, vírgula, o templo de Ártemis, vírgula, o farol de Alexandria e o mausoléu de Halicarnasso. Marque com X as alternativas corretas de acordo com o texto acima. Então, as vírgulas separam locuções adverbiais? Nesse caso desse texto, não. As vírgulas separam os termos da enumeração? Sim. Nós temos ali, os jardins suspensos da Babilônia, vírgula, o Colosso de Rhodes, vírgula, e assim por diante. Então, está separando uns termos da enumeração. Os 2 pontos separam a enumeração? Não, nesse caso, os 2 pontos é que vai introduzir a enumeração das palavras, tá? Então, tem que assinalar o segundo e o quarto quadradinho, tá? No exercício 2, coloque a vírgula onde for necessário. Os alunos se divertem e aprendem com livros, vírgula, documentários, vírgula, filmes e jogos. Então, sempre que vamos descrever várias coisas, vamos separar assim por vírgula. Na letra B, com certeza, vírgula, porque o com certeza é uma locução.
Então, nós estamos enfatizando isso daí, aí a gente coloca então a vírgula. Então, vai ficar com certeza, vírgula. Aprendemos muito sobre o mundo antigo. Na letra C, o menino estava preocupado, vírgula, antes do mas não havia motivos para preocupação, certo? Então, para cada explicação abaixo da utilização de vírgulas, escreva a letra da frase acima em que essa utilização ocorre. Então, separa a palavra mais. Qual é a letra das frases acima que separa a palavra mas? Então, dentro do quadradinho, vamos colocar a letra C. Separa os termos de uma enumeração. Na letra A. Então, no quadradinho, coloquem a letra A. Separa a locução adverbial. É a letra B, que a gente separou ali a palavra com certeza. Exercício 3. Leia este diálogo e observe o uso dos sinais de pontuação destacados. Tito contou para Zeca, : Travessão. Minha professora pediu uma pesquisa sobre as maravilhas do mundo moderno. Travessão. E quais são elas? Travessão. As 7 novas maravilhas são, : Grande Muralha na China, Cidade de Petra na Jordânia, Cristo Redentor no Brasil, Machu Picchu no Peru, Antiga Cidade Maia de Chichén Itzá no México, Taj Mahal na Índia e o Coliseu de Roma na Itália. Na letra A, complete. Na primeira frase do texto, os 2 pontos foram usados para introduzir a fala de alguém. Então, nós também usamos os 2 pontos, além de uma enumeração, para introduzir a fala de uma personagem. Na segunda vez que aparecem os 2 pontos, foram usados para introduzir uma enumeração, ou seja, nós citamos ali vários itens das 7 maravilhas do mundo atual, né? Então, introduzir uma enumeração. Na letra B, para que o travessão foi empregado no texto? Foi justamente para introduzir a fala das personagens. Então, sempre que tem um diálogo, nós vamos usar o travessão, indicando que é uma personagem que está falando, tá? E os 2 pontos para dar início a essa fala. No exercício 4, observe o uso da aspas nas frases e numere-as de acordo com a legenda. Então, vamos colocar número 1, quando as aspas indicarem a fala de alguém. 2, quando as aspas destacarem um nome. E 3, quando as aspas indicarem uma citação. Então, vamos ver essas 3 funcionalidades da aspas, tá? Então, na primeira frase, a primeira pirâmide foi chamada Pirâmide dos Degraus. Pirâmide dos Degraus é um nome, está entre aspas porque querem destacar esse nome. Então, número 2 para este quadradinho, porque as aspas destacam um nome. Outra frase, a professora disse bem alto: tragam o livro de história amanhã. Essa frase está entre aspas. Por quê? Porque está dizendo que está indicando a fala da professora. Ao invés de colocar lá embaixo no parágrafo travessão, né, a fala da professora, usaram então aspas para indicar a fala de alguém. Então, vamos colocar nesse daí o quadradinho número 1. Esta frase de Dom Pedro II é famosa: independência ou morte. Isso está citando alguma coisa que alguém falou algum tempo atrás. No caso dessa frase, é a frase de Dom Pedro II no dia da independência do Brasil. Então, colocou entre aspas independência ou morte, que foi a fala dele, mas é uma citação do que ele falou, tá? Então, nesse quadradinho, o número 3.